Olá, falamos ao vivo da redação da TV Câmara em Brasília e começa agora mais uma edição do Direto da Câmara. O plenário aprova a volta do programa Mais Médicos e projetos que tratam da proteção a idosos e pessoas com deficiência e da possibilidade de uso de recursos de planos de previdência como garantia de empréstimos. Nas comissões, avança a proposta que reconhece o tempo de maternidade na contagem para aposentadoria de mães de baixa renda e também a proposta que regulamenta a profissão de parteira. Nas audiências públicas, debates sobre piso salarial dos agentes comunitários de saúde, sobre ampliação do saneamento básico e do aumento da competitividade dos portos brasileiros. E veja também, moradores das favelas ganham uma frente parlamentar para defender seus interesses e uma homenagem aos 115 anos da imigração japonesa no Brasil. Agora, no Direto da Câmara. Boa tarde a você que nos acompanha. A volta do programa Mais Médicos foi um dos destaques entre as votações no plenário nessa semana, mas teve muito mais, como nos conta o repórter Antônio Vital. Olá, mais médicos para atendimento da população carente do país, mais direitos e proteção contra a violência doméstica para idosos e pessoas com deficiência, definição de fonte de recursos para o Fundo de Prevenção de Catástrofes, tudo isso e ainda projetos polêmicos, como o que permite o uso do saldo da Previdência Complementar como garantia para empréstimos, marcou a semana no plenário da Câmara. Vamos começar com a medida provisória que amplia os incentivos para os profissionais do programa Mais Médicos atuarem em locais desassistidos. A proposta, que já foi enviada para o Senado, dá prioridade aos distritos sanitários indígenas, às comunidades quilombolas e às ribeirinhas. A MP prevê pagamentos extras que podem chegar a 80% do total recebido em 4 anos para os médicos que atuarem em áreas consideradas de difícil atuação. Prevê também incentivos aos estudantes de medicina que recebem bolsas do FIES. Eles poderão receber o equivalente ao saldo devedor do programa se fizerem residência no Mais Médicos por 2 anos ininterruptos. A MP original foi alterada na comissão mista que analisou a proposta, o que diminuiu as resistências da oposição. O texto aprovado dá prioridade aos médicos formados no país, depois aos brasileiros formados no exterior, e só em seguida abre vagas para estrangeiros. Além disso, acordo no plenário retirou o trecho que permitia a dispensa do exame de habilidades clínicas do Revalida para os médicos formados no exterior que atuarem no programa durante 4 anos. Não há intermediação do governo brasileiro com qualquer outro governo para a contratação de médicos, por exemplo. É o Ministério da Saúde diretamente que contratará os médicos brasileiros a princípio. Depois, brasileiros formados no exterior. E caso não haja o preenchimento das vagas para áreas de difícil acesso, nós teremos sim o acesso a médicos estrangeiros. É garantido, inclusive, nessa medida provisória que o Revalida esteja de forma processual. Agora são 3 processos para garantir exatamente mais possibilidade de avaliação processual. É garantido, por exemplo, que se tenha também o próprio incentivo para o pagamento do FIES, como parte de fixação dos médicos em áreas de difícil acesso. Houve avanços, inclusive nas emendas que foram aprovadas, impedindo que o dinheiro dos Mais Médicos fosse para financiar a ditadura cubana, como aconteceu no passado. O plenário também aprovou o projeto do Senado que dá aos idosos e pessoas com deficiência vítimas de violência doméstica o direito às mesmas medidas protetivas de urgência garantidas às mulheres na Lei Maria da Penha. Entre essas medidas estão o afastamento do agressor da casa, a proibição de se aproximar da vítima e a suspensão do porte de armas. A proposta também garante prioridade de atendimento a essas pessoas nas delegacias de polícia e obriga a autoridade policial a informar o caso imediatamente ao juiz, que terá no máximo 48 horas para decidir sobre a adoção das medidas protetivas. Como foi alterado pela Câmara, o projeto voltou para análise do Senado. A gente não tem a menor ideia de como fica um idoso à mercê dentro da sua residência, onde há uma violência doméstica contra ele. Muitas das vezes acamado, muitas das vezes não consegue mais sequer pronunciar uma palavra, com Alzheimer. E do mesmo modo, pessoas com deficiência, seja de intelecto, seja deficiência física. Ainda na esfera penal, foi aprovado o projeto que cria o crime de discriminação contra as pessoas classificadas como politicamente expostas,
categoria que engloba presidente da República, governadores, deputados, senadores, ministros de Estado, prefeitos, juízes, procuradores e outras autoridades. O crime previsto na proposta é voltado especificamente para representantes de instituições financeiras que negarem a abertura de conta corrente ou até mesmo a concessão de crédito para essas pessoas ou para seus parentes e colaboradores. Também está sujeito a ser enquadrado no mesmo crime, que pode ser punido com pena de prisão de 2 a 4 anos de prisão e multa, quem negar as mesmas operações à pessoa que esteja respondendo ao inquérito ou a qualquer outro procedimento de investigação penal, civil ou administrativa, ou responda a processo judicial. O projeto seguiu para o Senado, depois de provocar muito debate. A gente está falando de um projeto de lei que vai contra o interesse público. A gente, de novo, está falando de um projeto de lei que a gente está autolegislando. É isso que a gente está fazendo aqui. O que a gente quer, que faz política de bem, que quer chegar em casa e olhar no olho dos filhos da gente, é que homens e mulheres de bem do nosso país queiram vir para a vida pública e não sejam intimidados de vir, seja por Ministério Público, seja por discriminação em banco, pelo que é que seja. Nós estamos votando uma matéria que trata de pessoa politicamente exposta, que é monitorada para os órgãos de controle justamente para evitar enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro. Nós estamos falando de parlamentares em todas as esferas, desde o município até a Câmara Federal, Senado, enfim, Executivo, Legislativo, Prefeito, todas as esferas. E aqui se usa um termo muito caro para nós, deputado Tarcísio, que é discriminação, quando na verdade está se prevendo privilégios. Nós não estamos aqui votando em causa própria. Nós estamos defendendo princípios constitucionais. Ou o princípio da presunção da inocência não está na Constituição. Como que uma pessoa que está respondendo o processo já se considera condenada? Ou é tratada como condenada? Isso não existe. Também rendeu polêmica outro projeto relativo a bancos. Esse projeto foi apresentado pelo governo e permite o uso do saldo de previdência complementar como garantia para empréstimos. A mesma coisa em relação ao saldo do seguro pessoal, fundo de aposentadoria programada individual e para títulos de capitalização. O governo argumentou que o objetivo é evitar que as pessoas endividadas saquem o saldo da previdência complementar, ou seja, a aplicação que vai garantir suas aposentadorias, em vez de buscarem empréstimo em uma instituição financeira. Mas partidos como o PDT e o PSOL, da base do governo, criticaram a medida e disseram que ela vai provocar endividamento. O PDT acabou de aprovar por unanimidade votar contra o PL 2250 por entender que o brasileiro já está extremamente endividado, que os bancos já têm grandes instrumentos que garantem as operações financeiras e agora colocar até mesmo a aposentadoria de plano de previdência privada é mais uma perversidade. Nós não podemos coadunar com esse projeto. Essa é uma matéria que possibilita a um setor que tem a previdência privada, que às vezes não tem, inclusive, o imóvel, que não tem como dar garantia o empréstimo, e às vezes se sente com dificuldade financeira e teria que retirar a sua previdência, o recurso da sua aposentadoria. E com essa garantia possibilita ele fazer o empréstimo e manter, é ao contrário, deputado, garante a ele manter, inclusive, a sua garantia da sua aposentadoria, que ele não vai precisar sacar. Esse projeto foi enviado para o Senado, assim como outro. Esse é aprovado por unanimidade, que destina parte da arrecadação de multas ambientais para o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil, o FUNCAP. O fundo, criado para financiar programas de prevenção a desastres, existe há mais de 50 anos e até hoje não tem uma fonte estável de recursos. De acordo com a proposta, 5% do que o governo arrecada com multas ambientais e com acordos de reparação de danos socioambientais serão destinados ao FUNCAP. O Brasil, com a aprovação desse projeto, dá um passo importante na prevenção de desastres que nós sempre atendemos na pronta resposta. Mas colocar recursos no Fundo de Calamidade Pública é de uma importância muito grande para que a gente possa realmente fazer a prevenção dos desastres nesse país. O plenário também aprovou e mandou para o Senado projeto do governo que regulamenta a possibilidade de recurso contra decisões administrativas de perdimento de bens retidos na alfândega. Isso mesmo, perdimento é o termo técnico para designar a punição de perda definitiva daqueles bens retidos por falta de pagamento de impostos nas alfândegas.
Poder recorrer dessa decisão é um direito previsto em acordos internacionais de comércio assinados pelo Brasil. Dar garantias ao consumidor brasileiro equaliza os direitos do consumidor brasileiro com os direitos dos acordos internacionais da Organização Mundial do Comércio. O Brasil é signatário dos acordos e já está internalizado por esse Congresso a equalização, mas precisava de um projeto que entrasse em detalhes para garantir ainda o recurso à segunda instância. E esses foram os principais destaques do plenário da Câmara essa semana. Semana que vem tem mais. Até lá. E além do plenário, as comissões temáticas também tiveram várias aprovações nessa semana. A gente destaca algumas delas nas áreas de educação, trabalho, saúde, defesa da mulher, cultura e combate à corrupção. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta que autoriza o Ministério Público a mover ação para confisco de bens em caso de corrupção. Não é justo que aquilo que foi objeto do crime, determinado bem, auferido por aquela pessoa que praticou o crime, ele possa eventualmente ser punido, mas esse bem eventualmente continuar usufruindo. Então o que visa esse projeto é assegurar esse poder a determinadas instituições, determinados órgãos, o poder de pleitear na justiça que esses bens sejam buscados, apreendidos e o direito de posse e propriedade daquela pessoa que praticou seja suprimido, ela perca aquele direito. A Comissão de Educação aprovou o projeto que assegura às mulheres com filhos vagas diurnas na educação de jovens e adultos. O que o projeto faz é trazer a possibilidade que mulheres que muitas vezes tiveram que abandonar os estudos por conta de uma gravidez, por conta do cuidado de alguém da casa, possam retornar aos estudos, possam fazer educação de jovens e adultos e, se for o caso, num período em que seus filhos também estão na escola. Hoje o EJA é majoritariamente noturno e isso torna essa situação bastante impossível para essa mulher. Na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a proposta aprovada reconhece o tempo de maternidade na contagem para a aposentadoria de mães de baixa renda. São aquelas mães que estão em situação de vulnerabilidade, que são hipossuficientes e por que não contabilizar essa jornada, o contributo dessa mãe, pense comigo, o contributo desta mãe na criação dos seus filhos, ela está formando a geração do futuro que vai estar produzindo muito mais previdência, porque eles vão estar contribuindo, eles serão sujeitos de direito, eles terão os seus trabalhos, os seus empregos, na verdade, eles poderão contribuir grandiosamente para tudo isso. Na Comissão de Trabalho foi aprovada a proposta que regulamenta a atividade de parteira profissional. É um projeto importantíssimo que faz um reconhecimento a essa categoria histórica que trabalha há tanto tempo na realização de partos, né, que vem de um conhecimento que vem de mãe para filho, passa entre gerações e que hoje tem uma importância muito grande, principalmente nas comunidades mais afastadas, comunidades indígenas, quilombolas, também regiões mais distantes. A Comissão de Finanças e Tributação aprovou o projeto que estabelece o marco regulatório do fomento à cultura. Existe um problema que tem a ver, por exemplo, a 8666, Lei de Licitações, uma série de critérios que você vai utilizar para um coletivo cultural, o mesmo critério que você vai utilizar para contratar uma empreiteira para fazer uma obra pública. Isso não faz sentido. Esse marco regulatório buscou justamente você flexibilizar determinados critérios de editais e contratação de fomento à cultura para permitir uma democratização, uma maior ampliação. E a Comissão de Saúde aprovou a proposta que estabelece medidas para a ampliação de cirurgias eletivas no SUS que foram canceladas por conta da pandemia de Covid-19. Cirurgia eletiva é aquela que você faz fora da urgência. Então quem tinha uma cirurgia de hérnia, uma cirurgia de vesícula que era eletiva, uma cirurgia de catarata ou outras cirurgias que estavam marcadas com prazo determinado, elas deixaram de ser feitas. Já houve iniciativa já de 600 milhões de reais pelo Ministério para fazer os diversos mutirões nos estados e municípios, mas é necessário que isso tenha continuidade nesse momento, porque a demanda ainda existe, ela ainda é grande, então o projeto ele estabelece um programa organizado, por município, por demanda, com o financiamento do Ministério da Saúde.
Fazer água tratada e coleta de esgoto chegar a todos os brasileiros ainda é um grande desafio para todos os níveis de governo. A Comissão de Saúde discutiu com o ministro das Cidades, Jader Filho, formas de aumentar a oferta de saneamento básico no país. Para atingir as metas do novo marco legal de saneamento, o ministro defendeu a manutenção de 2 decretos editados pelo presidente Lula em abril. A Câmara aprovou proposta para derrubar a decisão do governo, alegando que ela extrapolou os limites da lei. Agora, o Senado vai decidir se confirma a decisão da Câmara. Saneamento básico ainda é um problema no Brasil. Hoje, mais de 36 milhões de pessoas não têm água potável em casa e 96 milhões não têm esgoto. O novo marco legal do saneamento estabelece a meta de universalização das redes de água e esgoto para 2033. A importância de se atingir essa meta é clara. Segundo a Organização Mundial da Saúde, para cada real aplicado em saneamento básico, há uma economia de R$ 4,00 em saúde pública. O problema é que as políticas de saneamento do governo estão no centro de uma polêmica. Em abril, o governo Lula revogou 2 decretos sobre o assunto. Alegava ser necessário para garantir investimentos no setor. Só que a Câmara não concordou com as mudanças e aprovou em maio projeto de decreto legislativo que suspende parte dos 2 decretos. A matéria agora está em análise no Senado. Em audiência na Comissão de Saúde da Câmara, o ministro das Cidades, Jader Filho, defendeu o retorno do texto do governo como forma de garantir dinheiro para o setor. O que nós queremos é o quê? É investimento. Seja do setor público, seja do setor privado. Até porque a gente entende que não existe sozinho uma solução única. E aí eu vou falar um pouquinho das regiões, da região Nordeste. Por exemplo, você levar uma adutora a 70 quilômetros para atender uma cidade que o sistema dela não fica de pé com o setor privado, quem vai fazer esse investimento? O setor privado? Mas naquilo que for do setor privado, que ele possa fazer melhor do que o setor público, nós temos que permitir. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, que pediu a realização da audiência, criticou os decretos do governo Lula sobre saneamento. E existe, sim, um problema que os decretos trouxeram, e eu acho que essa aqui é a grande questão, que é, vamos fazer licitação. Então faz licitação, quem oferecer o melhor serviço, o melhor preço, no melhor prazo, dentro de condições, com concorrência, com transparência, coisa que não existia, passa a ter. E a outra coisa, a questão da regulação é também muito importante no sentido de evitar intervenção política, interferência política, que existe muito em muitas estatais. E ainda falando sobre saúde, o piso salarial dos agentes comunitários que visitam as casas para prevenir e combater doenças ainda não é realidade em alguns municípios do país, quase um ano após ter sido definido. A Comissão de Saúde realizou audiência pública para examinar a situação e entender por que os recursos enviados pelo governo federal não estão chegando a esses trabalhadores. O evento foi coordenado pela deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia. Fortalecer um agente comunitário de saúde ou de combate às endemias não é prejudicar o município. Fortalecer um agente comunitário de saúde e de combate às endemias é fortalecer o município. É garantir saúde para os munícipes. O deputado Antônio Andrade, do Republicanos de Tocantins, que é membro titular da Comissão de Saúde, manifestou sua solidariedade aos agentes comunitários. É as pessoas que estão perto daquelas pessoas mais necessitadas do nosso Brasil. A representante da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, Hilda Correia, que encaminhou a solicitação da audiência pública em fevereiro deste ano, disse que, de lá para cá, os problemas diminuíram, mas ainda persistem. O consultor de saúde da Confederação Nacional dos Municípios, Denilson Magalhães, mostrou preocupação com o impacto criado pelo estabelecimento de pisos salariais nacionais para as diversas categorias profissionais. Uma das questões que a gente sempre levantou do estabelecimento de pisos nacionais são as iniquidades que a gente causa com as outras categorias profissionais. De cada 100 dólares exportados ou importados pelo país, 95 passam pelos portos brasileiros. Mas faltaria competitividade ao setor para a prestação de serviços de forma mais ágil e moderna. A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços discutiu ontem a questão e o representante do governo descartou novas privatizações como a que aconteceu no Espírito Santo no ano passado.
Os números mostram a importância dos portos no Brasil. Cerca de 95% de tudo que é exportado ou importado pelo país é transportado por navios. A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara discutiu formas de tornar o setor mais competitivo. O representante do Ministério dos Portos na audiência, Fabrício Pierdomênico, disse que o governo não vai continuar o projeto de privatização de portos como de Vitória, no Espírito Santo, no ano passado. O sistema brasileiro é composto por portos privados e também portos públicos. Os desafios são muitos: garantir formação adequada dos trabalhadores, fornecer transporte eficiente para a carga chegar ao porto e tem mais. Quem explicou foi o presidente da Federação Nacional de Operações Portuárias, Sérgio Aquino. Do Legislativo, nós esperamos também, em curtíssimo prazo, apoio para a renovação do Reporto, que é o programa de incentivo aos investimentos portuários, desonerando, garantindo a desoneração. O Reporto vence no final desse ano, precisa ser renovado até que saia a reforma tributária. No final da audiência, o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, que pediu a realização do debate, sugeriu a criação de um grupo de trabalho com representantes do governo para acompanhar o funcionamento da Companhia Docas do Espírito Santo, a Codesa, que foi privatizada no ano passado. Os moradores das favelas brasileiras terão uma frente parlamentar para defender seus interesses na Câmara dos Deputados. Mais de 200 parlamentares aderiram ao grupo e o ato de lançamento foi um dos mais prestigiados pela presença de autoridades do Poder Executivo e do Judiciário. A Câmara dos Deputados lançou uma frente parlamentar em defesa das favelas e respeito à cidadania dos seus moradores. O coordenador da frente é o deputado Washington Quaquá, do PT do Rio de Janeiro. A favela, pela primeira vez, entra institucionalmente na Câmara dos Deputados e, a partir daqui, ela vai gerar políticas para os próximos 20 anos para transformar a favela não num problema, não na violência, não na carência, mas a favela como potência, como espaço de cultura, como espaço de economia, de empreendedorismo. A favela veio para a Câmara dos Deputados para ficar. Cerca de 200 parlamentares de diferentes partidos integram a frente, que conta com o apoio de movimentos antirracismo e da Central Única das Favelas. A presidente da CUFA, Kaline Lima, destacou a importância da frente parlamentar para as comunidades de periferia. Cada pessoa de território vulnerável desse país, seja pessoas que se identifiquem como favela, comunidade, periferia, quebrada, vila, todos nós e todas nós estamos prontos e prontas para construir uma política mais participativa, mais inclusiva e com mais justiça social. 11 ministros participaram do evento. Simone Tebet, do Planejamento, e Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, vão fazer a interlocução do governo federal com a frente parlamentar. Se depender de nós, isso é determinação do presidente Lula, não faltará orçamento para as políticas públicas para os mais necessitados. A determinação do presidente Lula, quando me nomeou ministra, eu quero pobre no orçamento do Brasil. E quando ele disse isso, ele disse, eu quero a primeira infância, eu quero a juventude, eu quero idoso, eu quero a mulher desempregada, que é a cara mais pobre do Brasil. O Ministério dos Direitos Humanos, agora, em conexão com a frente, vai, de fato, fazer jus as suas atribuições, que é cuidar dessas pessoas, e essas pessoas também, e principalmente sofrendo, estão nas favelas do Brasil. E, obviamente, que nenhum desses dois ministérios pode se fazer sem a Justiça, sem a Secretaria-Geral da Presidência, articulando com os movimentos e sendo a caixa de ressonância do povo brasileiro. Não se pode fazer sem o Ministério da Cultura, sem o Ministério da Igualdade Racial, sem o Ministério dos Povos Indígenas, e os outros, sem o Ministério da Ciência e Tecnologia, que é produzida a partir também dos territórios. Então vejam que é fundamental que nós possamos transformar o planejamento e a projeção do futuro numa política de Estado que seja uma política de esperança. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, também participou do lançamento da frente parlamentar, representando o Poder Judiciário. A realidade se coloca dentro do parlamento, ocupa o seu espaço, ocupa o seu lugar, ocupa o seu lugar de assento para se fazer real, para se fazer presente e para se fazer gente. E o Judiciário junto, e o Executivo aqui junto, com dezenas de ministros aqui presentes, ministras,
aqui presentes é extremamente relevante. O evento contou ainda com desfile de moda produzida na periferia de Brasília, e a apresentação do rapper Augusto Metralha, também do Distrito Federal. Favela não é carência, favela é potência, porque no final das contas só quem vive sabe como é bom fazer parte dessa essência. É daquele mesmo barraco que a gente não se esconde, a gente habita, porque a gente sabe que são as pessoas mais simples, mas que ensinam o valor da vida. E uma sessão solene esta semana homenageou os 115 anos da imigração japonesa no Brasil. – 18 de junho de 1908. Essa é a data do início da imigração de trabalhadores japoneses para o Brasil. Hoje, aproximadamente 2 milhões de japoneses e descendentes vivem no país, formando a maior população de origem japonesa fora do Japão. Na sessão solene em homenagem aos 115 anos de imigração japonesa, o embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi, lembrou o encontro entre o presidente Lula e o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, durante a cúpula do G7, e também reiterou o seu desejo de que o intercâmbio de brasileiros e japoneses seja ainda mais ativo. Entre ambos os líderes, foi acordado alavancar as relações comerciais e de investimento para um nível mais alto. E o primeiro-ministro Kishida transmitiu que o governo japonês iniciará o trâmite para introduzir a isenção de vistos de curta permanência para brasileiros. Espero que no futuro o intercâmbio humano entre os dois países fique ainda mais ativo em diversas áreas como economia e turismo. O deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, afirmou que espera que o Brasil fortaleça ainda mais as relações com o Japão, trazendo benefícios para ambas as nações. Fortalecer as nossas relações, trazer o livre mercado, fortalecer o comércio de frutas, de carne vermelha, que a gente tem muito a avançar também, exportar ao Japão e importar máquinas e equipamentos para aumentar a competitividade da nossa indústria. O autor do requerimento para a realização da sessão solene, o deputado Luiz Nishimori, do PSD do Paraná, disse ter orgulho de que, após muitos desafios passados, hoje os imigrantes japoneses podem viver em harmonia no Brasil. Trazia poucos pertences, mas a coração cheio de esperança de um futuro melhor. Com muita resiliência, venceram todos os desafios e hoje temos a perfeita integração entre a comunidade Nikkei e a sociedade brasileira. Esta edição do Direto da Câmara fica por aqui. Para revê-la, basta acessar o site que está aparecendo aqui embaixo. E você pode entrar nas redes sociais da Câmara. Para isso, basta usar seu celular para ler o QR Code que está aparecendo aqui no canto inferior da tela. Confira nossos programas, podcasts e outros conteúdos. Você vai encontrar também informações sobre os principais temas que são debatidos e votados aqui na Câmara, acessando o nosso site câmara.leg.br, nosso aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular e o nosso canal no YouTube. Passa lá, dá uma olhadinha, deixe seus comentários. Você é muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua audiência e tenha um ótimo final de semana.